O método é a mãe da memória. Thomas Fuller. Essa frase resume a jornada de transformação da minha memória, de algo comum a algo excepcional. Compartilho minha experiência pessoal de como, através de estudo, experimentação e desenvolvimento de técnicas mnemônicas, conquistei uma memória que me permite fazer shows, dar palestras e oferecer consultoria a empresas sem depender de agendas ou anotações. O livro, portanto, é um guia prático e comprovado para que você também alcance esse objetivo, economizando tempo e dinheiro. Minha memória melhorou minha qualidade de vida, e a sua também pode. Muitas pessoas acreditam que minha performance se baseia em alguma genialidade inata. Mas afirmo, qualquer pessoa com um cérebro é capaz de desenvolver uma memória excepcional. O cérebro humano é uma máquina de processamento de informações incrivelmente poderosa. Analisemos alguns exemplos. O simples ato de jogar tênis. É fisicamente impossível olhar para a bola antes de rebatê-la, devido ao tempo que a imagem leva para ser processada pelo cérebro. Atravessar a rua. Um ato aparentemente trivial que envolve cálculos complexos de velocidade, distância e tempo, realizados em frações de segundos. Esses exemplos demonstram o potencial inexplorado da maioria das pessoas. John von Neumann estimou a capacidade de memória do cérebro humano em um número acima de 280 quintilhões de bits. Mas, por que tanta gente tem dificuldade em realizar operações simples sem auxílio externo? Tony Buzan, criador dos mapas mentais, conduziu uma pesquisa que revelou um fato preocupante: a maioria das pessoas não recebe educação sobre o funcionamento do cérebro, memória, mnemotécnica, técnicas de observação ou criatividade. Isso explica, em grande parte, a discrepância entre o potencial e a performance cerebral da população. Gênios, produto do esforço ou da genética? Gênios, segundo a psicologia, são indivíduos que criam obras de valor inestimável e capazes de mudar paradigmas. Mas, seriam eles apenas mais inteligentes? Embora a inteligência seja um fator importante, não é a única explicação. Muitos gênios, como Henri Poincaré, Thomas Edison e Albert Einstein, apresentavam dificuldades de aprendizagem na infância, mostrando que o esforço e o desenvolvimento das habilidades cognitivas são cruciais. Na década de 1980, Marianne Diamond, neuroanatomista da Universidade da Califórnia, realizou um experimento que revolucionou a compreensão da aprendizagem. Ratos em ambientes estimulantes desenvolveram cérebros maiores e mais conexões neurais, vivendo mais tempo. Isso revelou que o número de sinapses, e não apenas de neurônios, é o fator determinante da genialidade. Diamond examinou o cérebro de Albert Einstein e descobriu uma maior concentração de células gliais no lobo parietal esquerdo, corroborando sua hipótese de que o enriquecimento mental promove o desenvolvimento cerebral. Células gliais, axônios e dendritos podem aumentar com o uso do cérebro ao longo da vida. Atualmente, vivemos em uma sociedade que cada vez mais depende da tecnologia como muleta, em detrimento do esforço mental. A dependência excessiva de agendas eletrônicas, celulares e outros dispositivos diminui nossa capacidade de raciocinar e memorizar. O objetivo não é rejeitar a tecnologia, mas sim usá-la como ferramenta, e não como substituto do pensamento. Memória não é uma simples gravação passiva de informações, mas sim um processo ativo de reconstrução, modificação e seleção. O conceito de código de memória destaca que a memória é uma criação humana, influenciada por fatores emocionais e experiências individuais. Uma palavra como cachorro, por exemplo, evocará memórias diferentes em cada pessoa. As técnicas de memória se dividem em estratégias externas e internas. As externas envolvem a inserção de códigos de memória no ambiente, como deixar documentos importantes em local visível. As internas, por outro lado, focam em aprimorar a codificação da informação, como as técnicas mnemônicas. Exemplos de estratégias externas: estruturar o ambiente para facilitar a concentração.
Anotar compromissos em agendas. Escrever em locais visíveis. Utilizar alarmes. Organizadores gráficos. Apesar dos benefícios, as estratégias externas não devem ser usadas de forma excessiva, a ponto de se tornar dependente delas. São úteis em situações específicas, grande número de atividades distrativas entre a codificação e evocação, longos períodos entre a codificação e evocação, necessidade de lembrança precisa, quando as estratégias internas são insuficientes, necessidade de lembrar detalhes minuciosos, e em casos de sobrecarga da memória operacional. As estratégias internas são técnicas que aprimoram o caminho da informação pelas redes neurais, facilitando o registro e a evocação de informações. Muitas técnicas apresentadas neste livro se enquadram nessa categoria. Ao contrário dos computadores, o cérebro humano é ineficiente em multitarefas. Gerald Weinberg demonstrou que a adição de mais uma tarefa diminui drasticamente a eficiência. Para memorização eficiente, é fundamental a atenção focada. Estudos revelam que após um período de descanso após a aprendizagem, a fixação da informação é maior. A repetição com pausas estratégicas otimiza a retenção de informação. Memória fotográfica, mito ou realidade? Não existe a memória fotográfica, no sentido literal. A ideia de impressões instantâneas e perfeitas é um mito. As performances de memória de mente atletas como eu são alcançadas por meio de técnicas e métodos, não por uma capacidade sobrenatural. Criamos imagens mentais vívidas, mas essas imagens não são tão nítidas quanto fotografias. O que diferencia uma imagem mental de uma fotografia é a capacidade de detalhamento. Uma fotografia permite observar detalhes não percebidos inicialmente. Pessoas com boa memória, mesmo que se diga que tenham memória fotográfica, apenas se lembram dos detalhes que prestaram atenção. O significado é crucial para a memorização. Lembramos melhor coisas que nos interessam ou têm significado pessoal. Criar significado para informações abstratas é fundamental para melhorar a memória. Como dar significado a nomes, rostos, listas de compras, números e códigos. Ao longo deste curso, você aprenderá a fazer isso. Existem diferentes tipos de memória, classificados por tempo, imediata, recente, remota, e tipo de informação, declarativa, de procedimentos, semântica, episódica. O esquecimento é normal e necessário. James McGaugh afirma que um dos aspectos mais notáveis da memória é o esquecimento. Scholem ASCH diz que o poder de esquecer é tão importante quanto o de lembrar. Memória fraca. Falta de zelo ou falha cognitiva. Muitas falhas de memória são causadas pela falta de cuidado na criação de códigos de memória. A crença de ter uma memória ruim é muitas vezes infundada. Confiança nas habilidades de memória é essencial. O monitoramento da memória é um hábito que ajuda a identificar a necessidade de estratégias mnemônicas. Crianças têm confiança, mas não monitoram sua memória da mesma forma que adultos. Observação e interesse são fundamentais para a memória. Uma brincadeira proposta por Harry Lorayne ilustra a falta de observação na maioria das pessoas. Lembramos melhor coisas que nos interessam. Caso contrário, precisamos criar um motivo de memória. Memória sempre foi valorizada. A mitologia grega reconhecia a memória como base do conhecimento. A mnemotécnica, do grego mnemo, memória, e techne, arte, é a arte de aumentar as faculdades da memória. Técnicas de memorização eram amplamente utilizadas na antiguidade por políticos e advogados. A história de Simônides de Ceos ilustra como a memória pode ser aprimorada através de técnicas e associações.